Que Deus vos abençoe. Vamos ler a palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8. 1 João, a carta de João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Onde está escrito: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. Esses três concordam num. Então os três do céu são um, eles não formam um. Nem concordam, eles são um. Mas os três da terra, não, os três da terra, eles concordam. E os três concordam num. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, vivifica a tua palavra nesta noite. Sim, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, rogamos as tuas bênçãos, tua revelação. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar. Vamos falar um pouquinho então sobre as três obras da graça. Muitos falam que tem a graça, mas a graça ela é composta por três obras. Como está aqui, justificação, que é a água, né? Os três da terra. Então, os três da terra, você pode ter um e não ter outro. Você pode ter justificação e não ter santificação. Ter santificação e não ter o Espírito. Deixa eu ler de novo para vocês verem aqui. Porque esses três são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Então os três do céu são um. Você não pode ter o Espírito, né, sem ter o Pai. Você não pode ter o Pai sem ter a Palavra. Não pode, porque o Pai e Filho, portanto, são um. Eles não concordam um, eles não formam um, mas eles são realmente. Quem tem o Pai tem o Filho. Quem tem o Filho tem o Pai. Então eles são um. Agora o da terra não, o da terra. E três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. Esses três concordam num. Então você pode ter santificação sem ter o batismo do Espírito Santo. Então vamos entrar um pouquinho nesse assunto aqui. A primeira obra da graça foi justificação. Foi lá no dia de Wesley, né? Wesley não, Lutero, né? Lutero foi lá em 1500, ele pregou justificação. O justo viverá pela fé. Né? Ali foi o broto, né? Mas não foi tudo. Depois daquilo veio João Wesley com a mensagem de santificação, que foi a segunda obra da graça. Né? Santificação, ser santo, não é só ser justificado, mas também tem que ser santo. Mas não foi tudo também, nós vemos que ali foi a borla. Né? Lutero foi o broto, Wesley foi a borla, santificação, e depois disso veio a terceira obra, né? Que foi o batismo do Espírito Santo, que foi nessa última era. Né? Começou ali nos dias de Pentecostes, ali, na Rua Azusa, com os dons espirituais. Né? Agora, uma coisa interessante é que nessa última era temos duas mensagens. Né? Amém. Essa última era da igreja, a era de Laodiceia, é composta por duas mensagens. Tanto a casca quanto o grão. Então, o Espírito Santo nessa era, né, ele engloba duas etapas. A casca... Senhor, amém. A casca parecia muito, né? Mas quando abriu a casca, não havia nada lá, não havia grão ainda. Mas parecia. Né? E Mateus 24 fala isso. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, com grandes sinais e maravilhas. Se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então é esta era que estamos vivendo, né? A era pentecostal, né? com essa mensagem dos dons espirituais, né? A restauração dos dons, e hoje o grão, né? O próprio grão, o trigo que manifestou através de William Branham. Né? Amém. A manifestação do Filho do Homem, não Filho de Deus, mas Filho do Homem. Né? Que foi a coisa muito parecida. Então, isso não teve nas eras passadas, não era parecido. Né? Nos dias de
da justificação de Lutero, né? Lá não tinha, a coisa não era parecida, tão parecido com essa palavra, era muito longe. Quando chegou também a era de Joel, a santificação também foi muito longe, não era parecido. Mas nessa última era da Odisseia, é muito parecido, né? É muito idêntico demais, né? E o que é que prova que realmente é a semente? Qual que é a evidência realmente do Espírito Santo? É dar amém a toda a palavra de Deus. Amém, Senhor. Não é falar apenas. Falar todos falam. Você pode ir para qualquer grupo da mensagem, todos falam a mesma coisa, né? A mensagem é a voz de Deus, temos que ficar com a voz de Deus, né? Você vai ver isso, né? O discurso, todos têm o mesmo discurso, né? Os políticos é a mesma coisa, como diz o irmão lá, como disse o irmão Leonido ontem. O discurso é uma coisa, você pode, né, as pessoas dão discurso, mas chega na hora realmente da obra, né, de fazer aquilo, aí eu quero ver, falar que em qualquer grupo que você vai hoje, né, todos falam a mesma coisa, tem que ser fiel à mensagem, né, temos que falar somente o que o mensageiro tem falado, todos falam isso, tem que ficar somente com o que o mensageiro tem falado, mas aí é a hora de você dar um teste para ele. Irmão, e o que é que o Paulo falou sobre casamento e divórcio? Pode casar de novo ou não pode? Aí eu quero ver. O que é que ele vai falar? Por quê? Porque não é simplesmente falar, né? Tem que ficar com a mensagem. Mas, gente, olha bem. O Murano ensinou que a evidência do Espírito Santo era o amor. Era o que ele entendia. Depois disso, alguns anos depois, Deus chegou e revelou para você. A evidência não é o amor, mas é dar amém para a palavra. Então você encontra ali em 62, 63, vamos falar que a evidência era o amor. Aí depois Deus trouxe mais luz para ele. Você pode achar que isso é contradição, mas não é contradição alguma. Deus trouxe mais luz para ele. Você vai ficar com o quê? Antes da luz ou depois de Deus revelar para ele corrigir ele? Ele fala bem claro na mensagem, Deus me corrigiu, contagem regressiva, eu creio que está isso, né? Deus me corrigiu sobre isso. Amém, Senhor. Aí você fala, tem que ficar com o que o William Branham falou. Mas falou quando? Aonde? As pessoas contradizem o Branham, faz o Branham se contradizer, mas não é contradição alguma. O Branham falou, Deus me corrigiu, me trouxe mais luz sobre isso. A terceira puxada é a mesma coisa. O que você crê sobre a terceira puxada? Até começo de 64, o Branham ensinou a terceira puxada e trazer um ministério de cura da palavra falada na noiva. A noiva iria falar ter mais poder da palavra falar do que ele próprio. Ele tinha essa fé, e ele sempre falava, né? Isso não é assim do Senhor, é o meu pensamento, é a minha própria fé. Ele nunca falou assim do Senhor, Deus não revelou isso, não. Era uma fé que ele tinha, que ele pensava que a terceira puxada ia trazer um grande ministério na noiva. Mas quando chegou em 64, Deus trouxe para ele a revelação plena do último sinal. Né? Do último sinal, ou seja, não vai ter mais nada na noiva, não vai ter chuva nenhuma mais. Vai ter chuva na noiva? Não, a chuva já caiu, não há mais chuva para a noiva, acabou. Aí ele chega a falar na mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem. Eles estão procurando algo no futuro, um ministério, como é que fala mesmo, quando veio o poder na igreja? Revivamento. Eles estão procurando um revivamento no futuro que já aconteceu. Eles estão procurando algo lá longe e não estão reconhecendo a mensagem desta era. Né? Mostrando que não vai ter chuva, mais chuva nenhuma, ministério nenhum, mais na noiva. Nós estamos esperando somente a segunda vinda de Cristo, a transformação do nosso corpo, o ministério da voz de arcanjo. E não o profeta mais revelando o mistério. O revelando o mistério foi o alarido. Aí chega esses homens e falam, não, tem que ficar somente com a mensagem, somente como o Branham falou. Todos falam isso. Mas pergunto para ele, e a terceira puxada, irmão? Vai ter um ministério na igreja ainda? A maioria vai falar que tem. Sim, tem que vir o ministério da noiva. O irmão falou, quando chegou em 65, na mensagem,
os ungidos dos últimos dias, o brother falou ali no parágrafo 262, ele falou, a terceira puxada foi a revelação dos selos. Amém, isso é A verdade. terceira puxada foi, passado, já se cumpriu. Amém. A visão da tenda é. foi, a terceira puxada, a visão da tenda, porque terceira puxada, a visão da tenda, mesma coisa. Ali você vai ouvir a terceira puxada, a visão na tenda. Como falou, a terceira puxada foi a revelação dos selos. Amém. Se cumpriu lá em 63, mas foi tão humilde que naquele momento, né, irmão Brana, né, captou aquilo. Só depois, em 64, que Deus falou para ele, assim diz o Senhor, este é o último sinal, não vai ter mais nada, agora somente estamos esperando a vinda. A vinda. Então, Senhor. você tem que ver isso na mensagem, não é simplesmente, ele é homem de Deus porque ele falou que tem que ficar com a mensagem. Só por isso é homem de Deus? Todos falam, tem que ficar com a mensagem é o absoluto. Todos falam isso, a mensagem é o absoluto. Você chega aí e fala para ele, e casamento de divórcio, irmão? O homem pode casar de novo ou não? Não pode, o irmão falou que não pode casar novamente. Falou quando? Falou em 63. 63 falou, o homem e a mulher não podem casar novamente. O homem pode repudiar a esposa por causa de cortar o cabelo, por causa de prostituição, de adultério, mas ele não pode casar novamente. Até 63 o não ensinou isso. Mas quando chegou em 65, Senhor, amém. 65, Deus trouxe para ele a revelação do casamento de divórcio e falou para ele, o homem pode casar, a mulher não. O homem pode, a mulher não. Aí a pessoa fala, mas tem que ficar com a voz, com a mensagem do William Brana. Amém, ficar com a mensagem do William Brana, mas qual a palavra dele? Qual a última palavra dele? É lógico, porque a última veio mais luz. Veio a revelação plena para nós. Amém. Né? Então, como saber quem tem o Espírito Santo ou não? É só porque falou, fica com a mensagem? Não, não é por causa disso, não. Todos falam isso, fica com a mensagem lembrando, é absoluto, é a voz que vai preparar a noiva, todo grupo fala isso. Mas tem que chegar nele e dar o teste da palavra para ele, irmão. E a terceira puxada, se cumpriu ou não? Aí eu quero ver ele falar. Nem coragem de falar ele tem. Ele é político, ele quer conquistar todo mundo, entendeu? Mas é filho do profeta. Não importa se é filho do profeta, gente. Não importa se é irmão do profeta. Não importa se é esposa do profeta. Para mim não importa isso aí. Nós temos que ficar com o profeta falou. Mas ele é profeta também. Balaão também era profeta, não era? Balaão era profeta. Amém. Uma fala, Balaão era um verdadeiro profeta. E também lá os 400 profetas também lá daquele dia lá. Eram 400 verdadeiros profetas, profetas de Jeová. No entanto, Deus colocou um espírito de mentira na boca deles. Para profetizar mentira. Para testar aquelas pessoas. Para ver com quem que eles ficavam. Os eleitos sabem quem é o profeta desta era. O profeta desta era é o William Marion Branham. Ele é o absoluto da noiva. Ele é a conclusão. Amém. A conclusão da noiva é ele, o absoluto. A conclusão é o que ele falou. Agora ficar falando, fica com o profeta falou. Todos falam isso. Então isso aí não é a evidência de que tem o Espírito Santo, não, irmãos. A evidência é quando ele fala o que o irmão Brana falou. Então você chega e dá o teste para ele. O que você acha da terceira puxada? O que você acha do casamento de divórcio? O que você acha do dízimo? O dízimo é de quem? Para onde vai o dízimo? O que você acha do pastor? Quem que ordena um pastor? É imposição de mão de um homem apenas? Ou é Deus? Então você chegar nele e dá o teste para ele da palavra, para ver o que é que ele fala. Né? Amém. O que é que ele diz? Então aí você vai ver quem tem o Espírito Santo, que é a terceira obra do Espírito. Né? E aquele que recebe o Espírito Santo, ele tá o quê? Ele já está, né, selado, porque é o selo de Deus, até o dia da redenção. Ele não se perde, mas não tem como é crime você abrir uma carta antes de chegar no seu destino. Como você está selado com o Espírito Santo, que é a terceira obra da graça, ele está selado já até o destino dele. Até o céu, não tem como ele se perder. Só que é selado com o Espírito Santo. Então são 3 obras, né? Isso aí é o mesmo aqui da terra do nascimento natural. É um símbolo, é um tipo.
No nascimento natural, primeiro vem o quê? Vem a água, né? A bolsa d'água estoura, né? Mas ali não vem a vida ainda. Depois da bolsa de água se partir, depois vem o sangue, que é a santificação. Justificação, a água. Justificação, santificação, o sangue. Aí depois o terceiro vem a vida, né? A vida, o Espírito. O Espírito vem e entra aí naquele corpo. Sangue, ou melhor, água, sangue e Espírito. Então você vê essa três obras da graça, a pessoa fala, mas, né? O que tem? Eu sou salvo pela graça, não é o cabelo que vai me salvar, a mulher fala, né? Não é o cabelo. Só porque eu vou ter cabelo comprido eu vou me salvar? Só porque eu não uso roupa de homem? Não, é a graça de Deus. É uma falsa graça, na verdade. Porque a graça, a pessoa que tem realmente recebido a graça de Deus, ela vai cumprir a palavra. Amém. Não para ser salvo, é porque é salvo. Por quê? Porque as obras não produzem salvação, mas a salvação produz boas obras. Aquele que tem o Espírito Santo, ele vai guardar cada palavra de Deus. Não é para ser salvo, mas porque já é salvo, entendeu? Amém. Então você percebe o quê? Você percebe que esses grupos, eles falam, né? Que da graça, mas você sabe que eles não têm realmente as três obras da graça. Porque a obra principal da graça é o quê? É o batismo do Espírito Santo. E a evidência de que quem tem essa obra, essa terceira obra, é dar amém a toda a palavra de Deus. É verdade. E você pode dar o teste para a palavra para esses grupos. Eles não vão dar amém a toda a palavra. Eles não conseguem dar amém, nem tem como dar amém. Por quê? Porque não são sementes. Só quem vai dar amém para toda a palavra é quem é semente. Porque quem é semente receberá o batismo do Espírito Santo, o selo de Deus. O selo de Deus. Por isso que os eleitos não serão enganados. Por causa disso, porque eles terão as três obras da graça. Né? Eles terão essas três obras da graça em suas vidas. Amém. Não por causa de suas próprias forças, não, mas é a graça de Deus, favor imerecido. Não é que você as pessoas pregam aí aquela coisa de a graça, marquei aqui, a graça irresistível. É muito usado no meio dos calvinistas, que a graça é irresistível. Você não pode resistir ela, mas isso é um engano, né? Um engano, porque Deus deu para o homem o livre-arbítrio, ele pode receber ou rejeitar. A graça vem sobre você, ela vem sobre todos os homens. Só que a pessoa pode rejeitar a graça ou receber a graça, porque tem o livre-arbítrio nela. A pessoa realmente quer, Satanás vem para personificar a palavra de Deus. É claro que a predestinação existe, mas essa predestinação é falsa. Por quê? Porque é uma predestinação onde Deus chega ali no ano do começar e eu escolho esse, sim, e esse não escolho. Essa predestinação calvinista não é bíblica, porque isso seria injustiça de Deus. Ele teria que dar para o ser humano, né, o livre-arbítrio para ser justo. Mas só que Deus predestinou por causa do quê? Por causa da presciência dele, por conhecer o futuro. Por conhecer o futuro, né? Ele olha para frente com a mesma facilidade com que olha para trás. Então ele pôde se predestinar por causa da presciência. Ele conhecia quem seria salvo e quem não seria. Quem iria aceitar e quem iria rejeitar. Então ele pôde sim escrever o nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Predestinar cada um, mas através da presciência. Então Satanás vem para isso, né? com esse objetivo de perverter a palavra de Deus. É, Senhor. Amém. Irmão, então eu acho que é só o que eu tinha para falar hoje. Hoje é ceia do Senhor. Vamos se por aqui mesmo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Nós vamos agora para a ceia do Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.